Se você gosta do nosso conteúdo, considere se tornar um apoiador clicando em Seja Membro, ou enviei um Pix de qualquer valor para a chave abaixo. Agora fique com mais um conto. Alexander deslizou os dedos pelo rosto de Sofia, afastando uma mecha de cabelo que dançava com o vento. Ela dormia profundamente, sua respiração tranquila, o corpo relaxado contra o dele. Por um instante, ele se permitiu admirar a inocência estampada naquele rosto. Ele suspirou, sentindo o peso das próprias escolhas. Levantou-se com cuidado, ajeitando a roupa e cobrindo Sofia com seu paletó. Precisava levá-la de volta antes que alguém começasse a fazer perguntas. Sofia, ele chamou baixinho, acariciando seu braço para despertá-la. Ela se remexeu devagar, piscando algumas vezes antes de encará-lo com os olhos sonolentos. O que houve? Precisamos voltar. A voz dele era baixa, mas firme. Sofia sentou-se, ajeitando o vestido, enquanto a brisa fria lhe causava um leve arrepio. Já é tarde? Sim, e amanhã será um dia longo. Ele se levantou e estendeu a mão para ajudá-la. De mãos dadas, caminharam de volta até o carro, onde o motorista já os aguardava. O silêncio entre eles não era incômodo, mas carregado de pensamentos não ditos. Quando chegaram ao castelo, Alexander desceu primeiro e segurou a porta para Sofia. Assim que ela saiu, ele tocou seu queixo com delicadeza, fazendo-a olhá-lo nos olhos. Durma bem, Sofia. Ela sentiu o coração acelerar ao ver a intensidade no olhar dele. Você também. Sem dizer mais nada, Alexander a observou entrar e subir as escadas. Assim que ela desapareceu de vista, ele respirou fundo, preparando-se para encarar Helena. Ao entrar na biblioteca do castelo, encontrou sua esposa sentada em uma poltrona de veludo, uma taça de vinho na mão e um sorriso irônico nos lábios. Se divertiu? Helena perguntou, cruzando as pernas lentamente. Alexander não respondeu de imediato. Apenas a encarou, sentindo o início de um novo conflito se desenhar entre eles. Alexander colocou uma dose de uísque, girou o líquido âmbar no copo antes de responder, mantendo a voz controlada. Você está ciente dos meus planos, Helena? Helena cruzou os braços, o sorriso desaparecendo levemente. Sim, eu sei, mas não pense que isso me agrada. Ele ergueu os olhos para ela. Não precisa agradar, só precisa aceitar. Helena bufou, caminhando até a lareira. O rei pode ter aceitado essa alternativa. Mas não pense que eu vou simplesmente assistir enquanto você coloca uma qualquer no meu lugar. Alexander arqueou a sobrancelha. Seu lugar? Você nunca teve esse lugar, Helena. Nosso casamento sempre foi um acordo, e você sabia que, se não cumprisse sua parte, outra o faria. Ela riu sem humor. É engraçado, você fala como se não houvesse um preço a se pagar por isso. Mas você sabe que há. Eu não vou facilitar para essa garota. Alexander pousou o copo sobre a mesa com força, levantando-se. Sofia não tem culpa das nossas escolhas. Ela é apenas uma garota que foi jogada na minha vida no momento certo. Helena estreitou os olhos. Ou no momento errado. Por um instante, ele não respondeu. A verdade era que ele próprio começava a questionar se Sofia era apenas parte do plano, ou algo mais. Helena deu um passo à frente. E se ela se recusar? Se não aceitar ser parte disso? Alexander suspirou, passando a mão pelo queixo. Ela aceitará. Eu me certificarei disso. Helena sorriu de canto. Ah, claro. O irresistível príncipe Alexander vai seduzir a pobrezinha até que ela ceda aos seus encantos. Ela riu baixo. Só tome cuidado, às vezes, a presa se torna o caçador. Alexander permaneceu em silêncio enquanto Helena saía da biblioteca, deixando apenas o eco de suas palavras no ar. Já no outro dia, um toque leve na porta a fez sobressaltar. Senhorita Sofia, o príncipe deseja vê-la no café da manhã. A voz feminina do outro lado da porta era educada, mas sem calor. Sofia se apressou em se levantar, colocando um dos vestidos que Alexander mandara comprar para ela. Quando Sofia entrou no salão do café da manhã, o ambiente luxuoso do castelo parecia ainda mais imponente sob a luz suave da manhã.
O aroma do pão fresco e do café recém-passado preenchia o ar. Ela se sentou à mesa com um certo desconforto, seus pensamentos girando em torno do que acontecera no jardim na tarde anterior. Ela não conseguia tirar aquela sensação do peito, a do toque delicado de Alexander, o beijo que, embora inesperado, a havia deixado sem palavras. Ela evitou olhar diretamente para ele, embora soubesse que não poderia evitar aquele encontro. Alexander estava sentado à mesa, já com uma xícara de café nas mãos. Seus olhos, como sempre, estavam fixos nela, mas ele não parecia pressioná-la. Ele sabia que algo havia mudado, mas estava disposto a deixar o tempo e as palavras de Sofia decidirem o ritmo daquela situação. Sofia tentou desviar a atenção para a comida à sua frente, mexendo na sua xícara de café com uma leveza nervosa. O silêncio entre eles parecia pesado, mas ela não conseguia encontrar uma maneira de quebrá-lo sem ser óbvia demais. Bom dia, Alexander disse por fim, sua voz suave, quase como uma lembrança de ontem à tarde. Ele parecia calmo, mas os olhos dele estavam cheios de uma curiosidade contida, como se estivesse esperando uma reação dela. Sofia olhou para ele, hesitante, e então, com um sorriso tímido, respondeu: Bom dia. Ela não sabia como se comportar, como falar sobre o que aconteceu. Seus dedos nervosos começaram a mexer com a colher na xícara. O peso do silêncio entre eles parecia incomodar mais do que ela imaginava. E, embora se sentisse tocada pela atenção de Alexander, não conseguia deixar de se perguntar o que ele esperava dela após tudo o que aconteceu. Como você está? Alexander perguntou, colocando a xícara de café na mesa e observando-a atentamente. Tudo bem? Sim, eu estou bem, Sofia respondeu, ainda sem conseguir olhar diretamente para ele. Seu coração batia mais forte à medida que sentia o olhar dele sobre si, mas ao mesmo tempo uma parte dela queria desesperadamente entender o que significava o que acontecera entre eles. Você está desconfortável? Ele perguntou com uma leveza, quase como se estivesse tocando um assunto sensível, mas com suavidade. Sofia demorou para responder, engolindo em seco antes de falar. Eu só não sei o que pensar, Alexander. Ontem, no jardim. Ele a interrompeu suavemente, percebendo a hesitação dela. Não precisa ficar com vergonha, Sofia. O que aconteceu foi algo natural. Ele sorriu, tentando transmitir tranquilidade. E foi muito especial para mim. As palavras dele causaram um calor no peito dela, mas Sofia ainda sentia o nó no estômago, incerta sobre o que realmente estava acontecendo entre eles. Ela olhou para ele, tentando encontrar a confiança que ele parecia ter. Agora toma o teu café, Alexander continuou, com um tom mais leve, como se quisesse aliviar a tensão. Eu vou te levar para casa nas montanhas, lá ficaremos mais à vontade. Sofia não sabia se o convite era para ajudá-la a se sentir melhor ou apenas mais uma etapa do que estava se desenrolando entre eles. Mas, por algum motivo, a ideia da casa nas montanhas parecia reconfortante. Eu acho que isso seria bom, ela respondeu com um sorriso tímido, sentindo-se um pouco mais tranquila com a ideia de passar um tempo longe do castelo, em um lugar onde poderiam se falar mais livremente. Após o café da manhã, Sofia arrumou seus pertences com uma sensação de nervosismo e excitação misturados. Era difícil acreditar que tudo estava acontecendo tão rapidamente. Com um último olhar para o castelo, ela seguiu Alexander para o carro. A viagem para casa nas montanhas foi tranquila. O caminho serpenteava por paisagens verdes e montanhosas, o ar fresco e revigorante preenchendo o ambiente. Enquanto o carro avançava pela estrada sinuosa, Sofia olhou pela janela, tentando acalmar seus pensamentos. O silêncio entre ela e Alexander era confortável, mas ainda havia uma tensão no ar, como se ambos soubessem que algo estava prestes a mudar entre eles. Alexander dirigia com uma calma natural, mas de vez em quando seus olhos se voltavam para ela, como se quisesse verificar como ela estava se sentindo. Sofia sentia o olhar dele, mas preferia não encará-lo diretamente, temendo que ele pudesse perceber o turbilhão de emoções que ela estava tentando controlar.
Você está bem? Ele perguntou, quebrando o silêncio e fazendo Sofia desviar o olhar para ele. Sim, ela respondeu, com um sorriso suave, tentando esconder a confusão que ainda a dominava. Estou só, tentando me acostumar com tudo isso. Alexander assentiu, compreendendo a dificuldade que ela estava enfrentando. É normal, Sofia. Nada disso foi planejado, e a situação é nova para os dois. Só vamos com calma, ok? Sofia apenas concordou com a cabeça, sentindo-se um pouco mais aliviada com suas palavras. O que quer que estivesse por vir, ela sabia que estaria segura ao lado dele, pelo menos por enquanto. Após algum tempo na estrada, a vista da casa nas montanhas começou a surgir à distância, com seu telhado imponente e janelas grandes que refletiam a luz suave do final da tarde. O carro subiu por um caminho de terra, cercado por árvores altas e arbustos floridos que exalavam o frescor da natureza. Quando chegaram à entrada da propriedade, o portão de ferro foi aberto por um segurança, e o carro avançou lentamente até a grande casa de pedra que parecia se misturar com a paisagem montanhosa. O lugar tinha uma beleza serena e quase mágica, como se o tempo ali tivesse parado. A casa era enorme, mas ao mesmo tempo acolhedora, com um charme rústico que parecia combinar perfeitamente com o ambiente ao redor. Bem-vinda à minha casa, disse Alexander, tirando os olhos da estrada para olhar para ela, como se quisesse que ela visse o lugar com os seus próprios olhos. Aqui é onde eu gosto de estar. Sofia ficou sem palavras, completamente encantada com o lugar. Ela nunca imaginou que Alexander pudesse ter algo assim, tão isolado do mundo. A casa estava rodeada por jardins exuberantes, e as montanhas ao fundo davam uma sensação de tranquilidade inebriante. É linda, ela disse, a voz cheia de admiração. Nunca vi nada assim. Parece fora do mundo. É exatamente o que eu sinto, respondeu ele, estacionando o carro diante da grande porta de entrada. Aqui, as coisas são diferentes. Ninguém nos incomoda. Eles saíram do carro, e Alexander foi até a porta para abri-la para ela. Sofia, ainda sem saber o que esperar, entrou na casa. O interior era tão impressionante quanto o exterior: móveis de madeira escura, tapeçarias luxuosas e uma lareira grande, que parecia convidar para um ambiente acolhedor. Eu preparei tudo para que você se sinta confortável, disse ele, observando cada passo dela. Espero que goste. Sofia sorriu timidamente, ainda em choque com a magnitude de tudo. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se confortável na presença dele, como se a grandeza da casa não fosse importante. O que mais importava era a sensação de estar ali com ele, nesse lugar tão distante e ao mesmo tempo tão perto. Sofia caminhou devagar pelo saguão da casa, admirando cada detalhe. Havia um perfume amadeirado no ar, misturado ao cheiro suave das flores dispostas em um vaso sobre uma mesa de madeira escura. O silêncio do lugar era quase absoluto, quebrado apenas pelo som distante do vento batendo contra as janelas. Alexander pegou a mão de Sofia com naturalidade, entrelaçando seus dedos nos dela. Seu toque era quente, firme, mas ao mesmo tempo delicado. Ele a olhou nos olhos e, com um sorriso sutil, disse: Venha, vou te mostrar o nosso quarto. Sofia sentiu o coração disparar. Nosso. A palavra ecoou em sua mente, mas ela não teve coragem de questioná-lo. Apenas o seguiu, tentando controlar a onda de emoções que a invadia. Eles subiram uma escadaria elegante, e Alexander a conduziu até uma porta no final do corredor. Ao abri-la, revelou um quarto espaçoso, com uma cama imensa de dossel, cortinas esvoaçantes e uma lareira acesa, tornando o ambiente ainda mais acolhedor. Aqui é onde vamos ficar, ele disse, observando atentamente sua reação. Sofia entrou hesitante, seus olhos percorrendo cada detalhe. O quarto parecia saído de um sonho. A vista da varanda era impressionante, com montanhas majestosas e um lago sereno ao longe. Ela se virou para ele, o olhar confuso. Alexander, nosso quarto? Ele se aproximou lentamente, mantendo o olhar preso ao dela.
Sim, quero você perto de mim, por isso te trouxe para cá, disse ele, passando os dedos pelo rosto dela e a beijando com muita intensidade. O beijo de Alexander era firme, intenso, carregado de desejo, mas também de algo mais profundo, algo que Sofia ainda não conseguia decifrar. Ela se entregou ao momento, sentindo-se completamente envolvida por ele. Quando os lábios se separaram, Alexander encostou a testa na dela, os dedos ainda acariciando seu rosto. Alexander sorriu, pegou a mão dela novamente e a puxou suavemente. Venha, quero te mostrar a vista da varanda. Eles saíram juntos, e a paisagem diante deles era de tirar o fôlego. O sol já começava a se pôr atrás das montanhas, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados. O vento fresco bagunçava os cabelos de Sofia, e Alexander não resistiu em afagar os fios, puxando-a para mais perto. É lindo, Sofia murmurou, admirada. Sim, é, Alexander concordou, mas seus olhos não estavam na paisagem, e sim nela. Alexander sentiu o celular vibrar em seu bolso e, por um instante, hesitou em pegar. Ele queria aproveitar aquele momento com Sofia, mas algo dentro dele o impulsionou a verificar a notificação. Disfarçando, ele deslizou o celular da calça e viu a tela acesa com uma nova mensagem da clínica. O coração dele bateu mais forte. Era o resultado dos exames de Sofia. Com um toque rápido, ele abriu a mensagem. Havia um anexo com o laudo médico. Seus olhos percorreram as palavras rapidamente: paciente saudável, sem restrições. Condições favoráveis para a gestação. Alexander prendeu a respiração. Ele já esperava esse resultado, mas ver aquilo escrito, de forma definitiva, o fez sentir um peso diferente no peito. Ele guardou o celular no bolso sem demonstrar reação. Está tudo bem? Sofia perguntou, notando sua expressão distante. Ele respirou fundo, recuperando o controle. Forçou um pequeno sorriso e desviou o olhar para a paisagem. Sim, apenas negócios, mentiu. Sofia assentiu, acreditando sem questionar. Ela voltou a encarar o horizonte, maravilhada com a vista, enquanto Alexander, ao seu lado, sentia o peso da confusão que estava em sua cabeça. Alexander se virou para Sofia, observando-a enquanto ela admirava a paisagem. O sol refletia nos cabelos dela, destacando os cachos dourados que ele tanto gostava de tocar. Ele deveria se sentir aliviado com o resultado dos exames, mas, em vez disso, uma inquietação crescia dentro dele. Ela não fazia ideia do verdadeiro motivo de estar ali. O que foi? Sofia perguntou, percebendo que ele a observava. Alexander sorriu de leve e balançou a cabeça. Nada, só estava pensando em como você fica linda sob essa luz. Sofia corou e desviou o olhar, mordendo o lábio. Ele se aproximou mais um pouco, deslizando a mão pela cintura dela, puxando-a suavemente para mais perto. O perfume dela era suave, envolvente. Você se sente bem aqui? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Ela assentiu. Sim, nunca estive em um lugar tão bonito antes. Mas ainda não entendo por que você está fazendo tudo isso por mim. Alexander deslizou os dedos pelo rosto dela, olhando-a nos olhos. Talvez eu mesmo ainda não tenha todas as respostas, disse, tentando não demonstrar a verdade que escondia. Sofia sorriu de leve, mas ele percebeu que, no fundo, ela ainda estava confusa. Ele precisava continuar com o plano, mas algo dentro dele começava a vacilar. Quando entraram na casa, a noite começava a cair, e o vento frio das montanhas invadia o ambiente. Sofia estava tremendo, o calor do dia havia se dissipado, e o ar fresco fez com que ela se encolhesse, buscando se aquecer. Sem pensar duas vezes, Alexander se aproximou dela, envolveu-a nos braços e a puxou para perto de si. Ela se aninhou em seu peito, sentindo o calor do corpo dele que contrastava com o clima gelado lá fora. Você está com frio, ele disse, a voz suave e protetora. Sofia apenas assentiu, sentindo a segurança do abraço dele. Ele a conduziu para o quarto, e, em um gesto quase instintivo, a deitou na cama.
A luz suave das velas ao redor do quarto dava ao ambiente uma sensação de intimidade que fazia o coração de Sofia bater mais rápido. Ele se deitou ao lado dela, seu corpo forte e protetor ainda envolto nela. Sem palavras, Alexander a tocou com ternura, suas mãos explorando cada curva de seu corpo com uma delicadeza que a deixou sem fôlego. Sofia sentiu uma mistura de ansiedade e desejo, mas, ao mesmo tempo, uma confiança que a fazia querer se entregar completamente a ele. Quando seus corpos se uniram novamente, o mundo lá fora desapareceu. Tudo o que restava era o calor entre eles, o desejo que os consumia e a certeza de que, naquele momento, não havia mais dúvidas. Alexander a fez sentir-se única, como se ela fosse a única coisa que importasse para ele. O tempo passou devagar, cada segundo esticando-se em uma eternidade de prazer compartilhado. Quando finalmente, exaustos e satisfeitos, se deitaram juntos, Sofia não sabia o que sentir exatamente. O amor deles parecia ter se intensificado, mas as perguntas ainda estavam lá, pairando, esperando para serem respondidas. Com a respiração ofegante, ela olhou para ele, os olhos brilhando de emoções conflitantes. Alexander a abraçou mais uma vez, sem dizer nada, mas com um olhar que dizia tudo. Ele estava ali, ao lado dela, e, por algum motivo, isso a fazia sentir que nada mais importava. 2 semanas depois, Sofia estava em silêncio, observando pela janela da casa nas montanhas. O vento suave fazia as árvores balançarem, mas ela não conseguia se concentrar nas belezas ao seu redor. O atraso da sua menstruação estava criando uma crescente sensação de ansiedade. Ela não sabia o que fazer, o que pensar. Seu coração batia rápido sempre que se lembrava disso, mas o medo de contar a Alexander a fazia hesitar. Ele estava indo e voltando do castelo todos os dias, ocupado com seus compromissos e obrigações, mas Sofia sentia que algo estava mudando. Ela queria ser honesta com ele, mas o que ele pensaria? Será que ele ficaria feliz com a notícia? Ou a rejeitaria por não ser o que ele esperava? Sofia suspirou, levantando-se da janela e andando lentamente até a cama, onde se deitou. A ideia de falar sobre isso a assustava, mas o medo de enfrentar a verdade a deixava ainda mais ansiosa. E se ele não quisesse ter filhos agora? E se ele não estivesse preparado para isso? Ela se virou para o lado, sentindo um nó no estômago. Naquela noite, quando Alexander voltou das suas obrigações no castelo, ele percebeu que algo estava diferente em Sofia. Seu rosto estava pálido, como se ela tivesse algo a dizer, mas estivesse hesitando. Ele se aproximou dela, tocando suavemente seus cabelos. Está tudo bem, Sofia? Ele perguntou, sua voz suave e cheia de preocupação. Sofia engoliu em seco e olhou para ele, tentando encontrar coragem. Alexander, eu preciso te contar uma coisa, ela hesitou, mas sabia que não poderia continuar escondendo aquilo por muito mais tempo. Ele se inclinou para ela, seu olhar se tornando mais sério, mais atento. O que aconteceu? Você está bem? Ele perguntou, seu tom agora mais urgente. Sofia respirou fundo, as palavras finalmente saindo em um sussurro. Eu estou atrasada, minha menstruação não veio. Eu não sei o que pensar, ela baixou os olhos, sentindo-se vulnerável. Alexander a envolveu em um abraço apertado, seus braços a envolvendo com uma força suave, mas reconfortante. Ele sentiu o coração bater mais rápido, uma mistura de felicidade e uma sensação de responsabilidade invadindo seu peito. Você está esperando um filho meu, ele murmurou, a emoção claramente visível em seus olhos. Sofia, com a respiração ainda descompassada, sentiu uma onda de alívio ao perceber que ele não estava assustado ou preocupado. Pelo contrário, ele parecia genuinamente feliz com a notícia, e isso fez seu coração se acalmar. Eu não sei o que fazer, Alexander, tenho medo, não sei como será, ou o que esperar. A voz de Sofia tremia, mas ele a abraçou ainda mais forte. Você não precisa se preocupar. Estamos juntos nisso, e eu vou te apoiar em cada passo. Ele sussurrou, seus lábios tocando a testa dela com carinho.
Depois de alguns momentos de silêncio, ele se afastou um pouco, olhando nos olhos dela com um olhar intenso. Seus pensamentos estavam a 1000 por hora, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Um filho, o herdeiro que ele tanto esperava. Eu nunca imaginei que isso aconteceria dessa forma, mas, estou feliz, Sofia. De verdade. Estarei aqui para você e para o nosso filho. Ele falou, com uma sinceridade que fez o coração dela bater mais forte. Sofia sorriu, sentindo uma mistura de gratidão e emoção. Ela nunca imaginou que a notícia de uma gravidez poderia ser recebida dessa maneira. Ela sentiu, naquele momento, que tudo o que ela havia temido desaparecerá, pois ela sabia que Alexander estava com ela. Obrigado por me fazer sentir segura, Alexander. Ela disse, os olhos brilhando. Ele sorriu, seu rosto suavizando enquanto a abraçava novamente. Alexander sabia que, por mais feliz que estivesse com a notícia da gravidez, havia uma sombra de preocupação pairando sobre ele. A felicidade que sentia ao saber que seria pai era inegável, mas a culpa o consumia ao pensar em como a situação havia se desenrolado. Ele se perguntava constantemente o que Sofia faria quando descobrisse a verdade sobre sua vida, a verdade que ele havia escondido até agora. Ele se sentou na beira da cama, olhando para ela com um olhar distante, como se suas emoções estivessem em conflito. Sofia estava deitada ao seu lado, ainda processando as palavras dele, mas ele sabia que não seria fácil. Ela estava tão feliz e esperançosa, e isso o fazia sentir-se ainda mais culpado. Ele precisava contar para ela, e ele faria isso, hoje não, ela está feliz, não quero acabar com sua alegria. Amanhã contarei toda a verdade, pensou ele. O dia amanheceu frio nas montanhas, Alexander e Sofia tomavam café da manhã quando a porta da sala se abriu. Ah, que cena adorável! Sofia virou-se e viu uma mulher elegante e extremamente bonita parada ali, com um sorriso frio nos lábios. Helena, então você é a garota que meu marido resgatou. Ela se aproximou lentamente, os olhos analisando Sofia da cabeça aos pés. Que caridade nobre da sua parte, Alexander. Sofia sentiu o estômago revirar. Marido? Ela olhou para Alexander, que manteve o olhar fixo em Helena. Vá embora daqui, Helena, Sofia não tem culpa de nada. Helena riu baixinho, como se tudo aquilo fosse um grande jogo. Oh, eu não duvido disso, querido. Mas me diga, sua hóspede, sabe por que exatamente foi trazida para cá? Sofia franziu a testa. O que quer dizer? Helena deu um passo à frente e abaixou-se levemente ao lado de Sofia, sussurrando para que apenas ela ouvisse. Você acha que ele te salvou por bondade? O coração de Sofia disparou. Ela olhou para Alexander em busca de respostas. Mas, pela primeira vez, ele permaneceu em silêncio. Continua no próximo capítulo. Se inscreve no canal, curte e compartilhe e ativa o sininho para receber as notificações de novos capítulos.